Olá, bom dia. Bom dia. O Sergipe Rural está no ar. Veja os destaques desta edição. Mercado aquecido. Com apoio da Codevasf e preço do arroz em alta, risicultores de perímetro irrigado do Baixo São Francisco vivem a expectativa de bons lucros com safra 2020 e 2021 do grão. Agricultura familiar. Governo do Estado investe em capacitação técnica para ajudar pequenos produtores de milho e feijão de Poço Verde. Saúde no campo. Mesmo em tempos de isolamento causados pela pandemia da Covid-19, moradores do povoados e assentamentos de Simão Dias continuam a contar com visitas e ações desenvolvidas pelo município para garantir atendimento médico nas comunidades. E ainda, consultor do projeto Dom Távora dá dicas de manejo e como gerar lucros com a criação de galinhas caipiras e de capoeira. Essas são as nossas manchetes de hoje. Então, fique com a gente. O Sergipe Rural já começou. A região do Baixo São Francisco sergipano é tradicionalmente conhecida como uma das mais importantes produtoras de arroz do Nordeste. E esse reconhecimento se deve a uma série de fatores, a exemplo da dedicação dos risicultores e os investimentos realizados pela Codevasf. Pois é, este ano o otimismo do setor é ainda maior. Além da expectativa de boa safra, o preço do grão no mercado é um atrativo à parte. Confira os detalhes na reportagem de Patrícia Dantas e Jorge Henrique. Nos lotes do perímetro irrigado do betume, há um vai e vem de máquinas agrícolas. Enquanto uma corta e revolve a terra, outra vai nivelando a área inundada com as águas do Rio São Francisco. Essa rotina começou em julho e deve chegar até o final do ano. O plantio é escalonado e as primeiras colheitas devem coincidir com o fim do plantio. A risicultura ainda é a principal atividade nos perímetros irrigados. É a tradição que nós temos aqui na região do Baixo São Francisco, aqui do município de Neópolis, Ilha das Flores, Pacatuba, que é as 3 cidades que fazem parte desse projeto Betume. E é a atividade que até hoje está dando certo, né? Várias famílias vivem dessa atividade, é mais de 5.000 famílias que se envolvem nessa área, né? Dessa atividade, no plantio e na colheita, né? E só tem a gente agradecer os benefícios que está vindo, né? Junto com o governo federal, junto com a Codevasf, que sempre dá apoio a gente aqui. Hoje nós estamos nessa associação de agricultor aqui do projeto Betume e estamos aí na ativa. A fase de plantio movimenta a mão de obra local, com os operadores das máquinas agrícolas na preparação dos lotes e o comércio da região com a venda de sementes de arroz. Antes mesmo de iniciar o plantio ou jogar as sementes, como eles falam por aqui, é preciso fazer um processo de pregerminação para que as plantas cresçam mais rápido e evitem a competição com o capim. O arroz cultivado representa quase 90% do arroz produzido no estado. E o trabalho é feito exclusivamente por agricultores familiares. A expectativa é de que a produtividade permaneça a mesma da última safra, 8.000 quilos por hectare. Esse foi um dos motivos para que José Robson começasse a investir no plantio. Essa terra aqui era do meu pai, né? Eu tive que tomar conta para fazer outro investimento melhor para mim e para minha família. Esse é o primeiro ano, né? Eu vou ver quanto é que dá para colher. Eu vou fazer aquele investimento, dá para colher aqui 80, 100 alqueires de arroz. Depende do valor que vai estar o alqueiro daqui para frente, né? Daqui para dezembro ou janeiro. Aí vou calcular isso aí, quanto é que vai dar de lucro para mim, né? Mas esse ano, minha família falou que foi o ano que eu peguei na época certa, o lote para plantar, que vai ser esse ano, com fé em Deus. Eu vou vestir uma camisa, né? Aqui nesse lote. Valmi divide a área que irá plantar para o cultivo tradicional e o agroecológico, uma transição para o cultivo orgânico. Os lucros com o cultivo tradicional são satisfatórios, mas ele busca também saúde e qualidade de vida. Vou no agroecológico, na transição, né? Que a gente vem sempre trabalhando com a experiência e esse ano vou fazer mais uma tentativa em outra área. Vou plantar 6 hectares numa área do convencional e vou plantar 3 hectares do agroecológico. Para que a produção do arroz
mantém os resultados alcançados nos últimos anos, existe um trabalho focado da Codevasf para deixar a infraestrutura de irrigação em perfeito estado para não impactar nos resultados que a cultura vem conquistando nos últimos anos. A Codevasf, ela proporciona aos nossos irrigantes toda a infraestrutura necessária, né, para que a colheita e o desenvolvimento fenológico da cultura se dê a contento. Então toda a infraestrutura de uso comum, são sistemas de bombeamento, são canais de irrigação, sistema de drenagem, ok? Onde a Codevasf tem investido maciçamente na reabilitação física dessas estruturas. Para você ter uma ideia, nós implantamos em todas as nossas estações de bombeamento que fazem a irrigação, 18 sistemas flutuantes novos nos 3 perímetros. Nós já estamos com mais de 40 quilômetros de canais reabilitados, como também estamos com todo o sistema de drenagem limpo. Isso faz com que a segurança do agricultor no desempenho de sua atividade, onde nós teremos a situação de colocar a quantidade de água no momento exato para o bom desenvolvimento da cultura. O plantio para a próxima safra está na metade. Serão plantados 670 lotes, sendo que 300 já receberam sementes. Serão cerca de 5.000 hectares com plantação de arroz nos projetos de irrigação Propriar, Cotinguiba, Pindoba e Betume. De acordo com a Codevasf, a expectativa de preço para essa safra está melhor do que do ano passado. Esse ano nós estamos com uma expectativa grande com relação à comercialização, porque o preço do arroz reagiu muito bem esse ano. A gente tem percebido que até no supermercado o arroz teve um aumento de preço de 30% em média, decorrente aí da alta demanda por conta da pandemia do Covid-19, como também da exportação do arroz pelo Brasil, principalmente na região lá do Rio Grande do Sul. Então, com o aumento da demanda interna e também da demanda externa pelo produto, então o preço do arroz tende a se manter estável aí durante todo esse período até a finalização da colheita da nossa safra, que se dará em meados de fevereiro. E o mês de outubro começa ensolarado e com expectativa de pouca chuva e aumento das temperaturas em todas as regiões do estado. Confira no mapa a previsão do tempo para os próximos dias. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, o sol aparece entre poucas nuvens no sábado e no domingo em todas as regiões do estado. Na segunda e na terça, o tempo fica nublado, mas sem previsão de chuva no litoral. No agreste e no sertão do estado, o tempo também segue firme. Na quarta, quinta e sexta, uma nova massa de ar quente intensifica ainda mais o calor. A temperatura durante a semana deve variar entre 20 e 34 graus. No município de Canhoba, a temperatura deve chegar aos 31 graus, 32 em Boquim e 33 graus em Malhada dos Bois. A seguir, a gente destaca as ações desenvolvidas na área da saúde pública em Simão Dias, mesmo em tempos de pandemia da Covid-19. E ainda, com o apoio do governo do estado, agricultores familiares de Poço Verde vivem a expectativa da boa safra do milho e também lucros com o feijão. É depois do intervalo, o Sergipe Rural volta já. O município de Poço Verde, no sul do estado, é conhecido como um dos maiores produtores de milho e feijão do estado. E esse reconhecimento se deve muito à agricultura familiar. Com o apoio do governo do estado, através da Indagro, os pequenos produtores podem sempre contar com assistência técnica durante o plantio e colheita dos grãos. E a chuva este ano ainda ajudou, principalmente na produção do milho. Veja na reportagem de Ingrid Colasso. Conhecida como celeiro agrícola do Vale do Rio Real, o município de Poço Verde é considerado hoje o maior produtor de feijão do estado e o quarto em produção de milho. Com as chuvas abundantes que vêm caindo, a colheita de feijão não foi tão boa. Já a do milho está gerando grandes expectativas quanto à boa safra desse ano. Esse ano foi um ano, graças a Deus, muito bom. Choveu bastante
certo? A chuva para o milho é ótima, para o feijão nem tanto. Mas nós produtores não temos do que reclamar, que a chuva aqui é bênção de Deus. A força do milho e do feijão aqui no município de Poço Verde vem da agricultura familiar. 90% dessa produção vem justamente do trabalho dessas famílias. Nós temos atualmente mais ou menos 6 mil produtores familiares no município. E o município de Poço Verde, ele implantou esse ano 12 mil hectares de milho e 1.500 hectares de feijão, né? Devido às chuvas, né, que ocorreram durante o período de plantio e tratos culturais, a cultura do feijão deve estar mais ou menos na faixa de 800 quilos por hectare para sua produtividade. Enquanto a cultura do milho, nós deveremos ter uma colheita de uma base de 6 mil quilos por hectare. O feijão que foi colhido foi praticamente utilizado para o consumo próprio da maioria dos produtores. Já o milho está sendo bastante utilizado não só para a venda, como também para fazer silagem para os animais. Silagem para os animais que a gente cria caprinos de leite. Silagem, rolão, milho para as galinhas, que tem uma pequena produção de galinha. E é isso aí. E o feijão? O feijão, 50% é para consumo da família e 50% a gente vende. Foram plantados esse ano no município 1.500 hectares de feijão e cerca de 12 mil hectares de milho. De acordo com o supervisor da Indagro, que presta assistência técnica e extensão rural aos pequenos agricultores, a colheita do milho será acima da média histórica dos anos anteriores. Consequentemente, o preço médio da saca será vendido por um valor mais alto. O milho são preços atrativos, né? E vai remunerar bastante o agricultor familiar. Atualmente, né, o preço, a saca de feijão com 60 quilos, né, está sendo comercializada na faixa de R$200 a saca, né? Enquanto o milho, né, iniciou agora a colheita, ainda está sendo iniciada, e está na faixa de R$45 a R$50 a saca de 60 quilos. E agora a gente muda de assunto para falar sobre saúde no campo. E mesmo com todo o isolamento social causado pela Covid-19, as ações continuaram nos municípios sergipanos. Um dos exemplos é Simão Dias, que fica na região centro-sul do estado. Apesar das restrições, as equipes fizeram atendimentos nos povoados e assentamentos. Cuidar e zelar sempre pelo bem-estar dos seus pacientes. Esse é o lema da doutora Adriana Leal, médica do Programa de Saúde da Família, que atende na unidade básica do povoado Sítio Alto, localizado em Simão Dias. Diariamente, ela atende os pacientes na unidade, como também faz visita aos moradores dos povoados e assentamentos. Com a pandemia, algumas mudanças tiveram que ser feitas, mas o homem do campo jamais deixou de ser assistido pelas equipes médicas do município. É inevitável, né, que ocorra mudança em um período onde todos os setores teve mudança. A saúde não foi diferente, né? E a saúde no campo, né, houve sim muitas mudanças. Uma delas foi a questão das visitas domiciliares, por exemplo. Nós tivemos que limitar um pouco as visitas domiciliares para os casos que realmente tinham aquela necessidade urgente de atendimento. Aquelas visitas domiciliares de rotina. No período de pandemia, quando a gente estava com um número grande de casos, não estava sendo possível fazer, a menos que tivesse uma necessidade aguda no momento. Mas visitas de rotinas, né, de pacientes que estavam bem, mas que tinham dificuldade de locomoção, essas visitas foram suspensas, né? Exames de rotina foram suspensos, aquelas avaliações de rotina foram suspensas. Então a gente manteve o atendimento do homem do campo com algumas limitações, né? Essas limitações, na medida que foram diminuindo os casos de Covid, a gente vem retomando pouco a pouco para mais próximo de uma normalidade que a gente espera que chegue em algum momento. Durante esse tempo todo da pandemia, como a doutora Adriana já falou, nunca faltou, a gente falava com o agente de saúde, o agente de saúde passava para ela, e graças a Deus que meu pai não precisou, né? A gente, quando precisava, ela mandava o agente de saúde e ele passava para ela. No começo da pandemia, como pouco se sabia sobre o vírus, o atendimento aos moradores, principalmente na zona rural, foi modificado.
priorizando os atendimentos de urgência e emergência, os pacientes com doenças crônicas, os que apresentavam alguma síndrome gripal e as grávidas e parturientes. Agora, nesse momento, a gente vem retomando, né, como diminuiu os casos de Covid, a gente vem retomando algumas ações. Uma delas está sendo as visitas domiciliares. Por exemplo, essa visita domiciliar que a gente está realizando hoje, ela já está sendo uma visita domiciliar de rotina, que em outro momento não tinha sido feita, né? Apesar que esse paciente especificamente, ele foi, é uma demonstração de que realmente a equipe de saúde da família não deixou de trabalhar no campo. Ele foi admitido como visita domiciliar em pleno período de pandemia. Mas a visita de hoje não é uma visita urgente, é uma visita de rotina. Coisa que a gente vem retomando já há uns 15 dias, 3 semanas a gente vem retomando pouco a pouco, de uma forma gradual, de uma forma responsável, né, para não afetar também a população. Tem alguns pacientes que a gente ainda está evitando fazer a visita, como pacientes imunodeprimidos, porque nós também podemos ser fonte de infecção para esses pacientes. Então, existe um grupo de pacientes que estão em uso de quimioterapia, pacientes que estão muito debilitados, a gente está acompanhando, eles sabem que existe uma equipe, que a equipe está presente para o momento que eles necessitarem. Mas a gente não está fazendo visita presencial de rotina se a gente não tem nada para ofertar naquele momento de benefício. Mesmo com o novo vírus da Covid-19 circulando, a população não deixa de ter outras enfermidades. Por isso, as unidades básicas de saúde são tão importantes. Em Simão Dias, há 11 delas, que apesar de tudo, não deixou de realizar os atendimentos. De 11, 10 foram na zona rural. Isso é uma prova que nós valorizamos o homem do campo, né, para dar melhor atendimento, melhor conforto, tanto aos profissionais como à população, para melhorar consideravelmente, tenho certeza, qualidade, né, para atendimento do homem do campo. É importante frisar que mesmo com a significativa diminuição no número de casos de contágios e mortes pela Covid, é preciso que a população continue se cuidando e seguindo todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde. A gente está tendo uma queda dos números de Covid, mas ele continua, o Covid está presente, provavelmente permaneça entre nós por muito tempo e a gente tem que aprender a viver com ele de uma forma responsável. E de que forma é que a gente pode fazer isso? Utilizando os equipamentos de proteção, uso de máscara, não sair de casa quando não tem necessidade, principalmente quando são grupos de risco. Em instantes, consultor do projeto Dom Távora dá dicas de manejo e como gerar lucros com a criação de galinhas caipiras e de capoeira. Fique com a gente no Sergipe Rural. Volta já. Já estamos de volta e agora com uma dica bem bacana para quem pretende investir na criação de galinhas caipira e de capoeira. E quem explica sobre o manejo e cuidados com as aves é o consultor do projeto Dom Távora, Daniel Nakabayashi. Ele conversou esta semana com a repórter Patrícia Dantas e explicou o que é preciso para garantir o sucesso na criação. Acompanhe. É preciso ter alguns cuidados para o início da criação de galinhas caipiras. Hoje eu converso com o Daniel Nakabayashi, que é consultor do Dom Távora, que vai dar dicas para a gente. Daniel, é importante que o produtor saiba que existem manejos diferenciados para a galinha caipira, para a produção de ovos e também para o abate, não é isso? Isso, Patrícia, bom dia. Primeiro, eu acho que para quem quer iniciar, quem é o pequeno agricultor, que tem seu quintal, tem que fazer uma diferenciação aqui, né? Existem os pintinhos que a gente compra no comércio, né, que compra nas caixas fechadas e tal. Essas são galinhas híbridas, são pintinhos híbridos e que dificilmente a gente vai conseguir reproduzir, ou seja, tirar ovos com pintinhos posteriormente, por conta da genética. E existem as galinhas de capoeira. A gente recomenda que para quem for iniciar, é importante dar uma rodada no interior, vizinhos, povoados próximos, para dar uma olhada em galinhas rústicas, galinhas de capoeira, de fato,
e comprar os pintinhos dessas propriedades, dessas famílias, porque aí você garante a reprodução no seu próprio quintal. Existe também um cuidado com o manejo do espaço que vai ser pensado para o galinheiro. O que deve ser levado em consideração? Primeiro, se você for criar para corte, no caso frango caipira para corte, você vai poder tirar o frango com 90, 120 até 150 dias. E para isso você precisa minimamente de uma instalação, né? Um galpão com pilares de madeira, um puleiro e comedor e bebedor, mas o comedor e bebedor você pode improvisar, né, no caso. É importante também que na sua área, como aqui que a gente está vendo, você tenha bastante sombra. Então que a gente prepare o terreno primeiro com arborização, para que elas tenham sombra, para que elas não fiquem o dia inteiro dentro do galpão. Porque as aves ficando o dia inteiro dentro do galpão, a possibilidade de incorrer em doenças é muito maior. Então você pode ter um quintal produtivo para a sua família e criar galinha no mesmo espaço. Que espécies normalmente são adequadas para ter nesse quintal produtivo e que possam servir tanto para a família quanto para as próprias galinhas? Você pode plantar macaxeira, porque também é uma boa solução para ração. Por exemplo, as folhas da macaxeira são ricas em proteínas e podem sim substituir a soja. A própria raiz da macaxeira pode substituir o milho. Você pode plantar moringa, que a folha também tem muita proteína, tem muita vitamina. A gente pode plantar glicídia também, que também tem muita proteína na sua folha. O próprio coco, enfim, o que o quintal dá para sua família também pode ser dado para as galinhas, para complementar na alimentação delas, já que a ração hoje é um dos itens que podem comprometer até 80% do custo da criação, né? Nós falamos sobre o espaço, falamos sobre os animais que devem ser criados, devem ser escolhidos, mas que outros aspectos devem ser levados em consideração para quem realmente quer iniciar a criação de galinhas caipiras? Primeiro, se a gente pensar na criação de galinha caipira de postura, ela vai demorar em torno de 4 meses e meio a 5 para começar a botar ovo. É importante saber que existe essa diferença, né, entre as galinhas caipiras compradas no comércio e a galinha de capoeira. A galinha de capoeira vai demorar um pouco mais para botar ovo, vai botar um pouco menos ovo, só que esses ovos têm um valor de mercado melhor do que os ovos de capoeira, do que os ovos caipiras, que são todo marrom da mesma cor. E é importante a gente saber também que as galinhas caipiras compradas no comércio, os pintinhos comprados no comércio, eles têm uma alta necessidade proteica, né? Uma alimentação muito mais exigente. Ou seja, se a gente não der um pacote alimentar, que eu chamo o quê? Uma ração rica em soja, por exemplo, rica, né, no concentrado, que tem uma série de outros elementos como zinco, ela não vai ser tão produtiva, né, no caso. E na galinha de capoeira não, galinha de capoeira ela se adapta àquilo que a gente pode oferecer para ela. Então, muitas vezes a gente tem que colocar essa relação na balança. Falando em relação, a gente percebe que muita gente tem apostado no cultivo de galinhas caipiras porque elas são realmente mais rentáveis, têm um valor agregado. Por que realmente o produtor que quer iniciar deve se preocupar com isso e também deve investir nessa criação? Veja, a galinha caipira e a galinha de capoeira, né, que a gente faz essa diferenciação aí pedagógica, ela é mais rústica, ou seja, ela tem uma resistência maior, né, do que as galinhas convencionais de granja, né, por exemplo. Então, para nós pequenos criadores que não temos um manejo sanitário tão apurado, tão profissionalizado, é mais interessante para nós, né, nesse momento. Daniel, muito obrigada pelas dicas de hoje. Lícia, Marcelo, é com vocês aí no estúdio. E o Sergipe Rural fica por aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@prp.se.gov.br ou através do nosso WhatsApp. Anote o número 99894-6691. A gente volta a se ver na próxima semana. Obrigada pela companhia. E até lá.